Boa noite. Parei aqui para responder umas perguntas que me deixaram em inbox sobre o meu trabalho. E eu tô de saco cheio desse Instagram que fica bloqueando tudo, né? Bloqueando os acessos. E aqui no Rio de Janeiro hoje está fazendo um calor danado, eu não tô com a mínima paciência de pegar tripé. Então eu resolvi deitar aqui um pouco, que eu hoje trabalhei tanto que eu tô com dor de cabeça de tanto fazer conta, né? Porque a gente fica ali ligado fazendo conta, que eu resolvi parar aqui para responder as pessoas que me deixaram as perguntas inbox, né? A respeito do nome. Hoje de manhã, foi hoje? Não, foi ontem. Ontem de manhã eu mostrei para as pessoas que estavam aqui assistindo o vídeo o que acontece quando nós formulamos, nós damos um nome para os nossos filhos de uma forma equivocada. O que ocorre, o que acontece quando você faz essa formulação errada, quando você junta um sobrenome, né, com mais o sobrenome do pai, mais o sobrenome da mãe, o que acontece na vida daquela criança, não é? Os travamentos... Ai, eu acho que eu tô querendo ficar resfriada. Se bem que eu acho que eu trabalhei tanto hoje, tanto que eu tô com dor de cabeça, de tanto que eu fiz conta hoje. Graças a Deus, né? Porque eu gosto de fazer meu trabalho, mas tem horas que estressa tanta matemática, tanta matemática. Bom, então, eu mostrei ontem o que acontece quando a pessoa traz travamento, quando a pessoa coloca o nome de um filho de uma forma errada, né? Quando você nomeia o filho sem você fazer um estudo. O que acontece com a vida daquela pessoa? Ela cresce com alguns problemas advindos no seu nome. E muitas das vezes a pessoa não tem a mínima noção de que alguns problemas que acontecem na vida dela diz respeito a isso, a essa nomeação errada, essa composição errada, porque junta a hereditariedade do pai com a hereditariedade da mãe, e se vocês não trazem no DNA coisas boas, aquilo vai ser passado para o filho. E o filho ele vai crescer com aqueles travamentos, vai passar a vida inteira com aqueles travamentos, sem conseguindo conquistar aquilo que ele deseja dentro daquelas áreas onde ele vai ter o travamento, e a pessoa não consegue entender por quê que isso acontece, né? Então ontem eu mostrei para quem estava aqui assistindo uma pessoa, um cliente que estava fazendo, eu fiz a numerologia do filho, era um adolescente, e o menino trazia 4 sequências negativas no nome de registro. Então, nós temos que entender o seguinte, nós temos alguns problemas que vêm de vida passada, não é? Então, em vida passada, por causa de ações equivocadas, né? Por causa de decisões tomadas erradas, nós cometemos erros. E cada erro que a gente comete, dependendo da quantidade de vezes que esses erros acontecem, eles se transformam em dívida kármica, se transformam em lição kármica, se transformam em tendências ocultas, né? E isso é um travamento também que nós trazemos, uma outra parte de travamento. Então, nós temos que entender o quê? 30% dos nossos problemas vem no nosso nome e 70% na data do nosso nascimento. Então existe uma explicação para tudo aquilo que você está passando hoje. Existe uma explicação para isso, não é? Você não está passando isso à toa. Hoje nós estávamos aqui discutindo com uma cliente, discutindo, que eu digo, não é brigando, né? Discutindo, conversando com uma cliente a respeito de filhos, não é? A respeito de filhos, que não estava no mapa daquela pessoa ter filhos, mas isso não significa que ela não possa ter, não é? Isso, graças a Deus, esse mundo limitado que nós vivemos, que é o mundo que nos limita a 4 a 5% de consciência, quando você faz o seu mapa, você consegue trabalhar isso aí, né? Por exemplo, mas isso a gente tem que ver o estudo, o que a pessoa traz de vida passada. Por exemplo, eu trago uma vida passada de uma pessoa que era uma pessoa que vivia liberdade. Então eu não gostava de me prender a nada.
em vida passada, né? Era uma pessoa livre. Então eu vivia de canto em canto. Poderia ter sido um caixeiro viajante, um pirata, poderia ter sido alguém que viveu a espiritualidade, alguém que ficava para lá e para cá e não queria compromissos, não é? Então, quando você começa a viver a sua adolescência, a primeira coisa que acontece, por isso é que nós temos muitos problemas com os nossos pais, a primeira coisa que acontece é que o espírito, ele conhece um caminho que era anterior. E aquela vida para ele, quando nós somos jovens, né? Aquela vida é uma vida nova para o espírito, porque ele estava acostumado com um caminho. Então a tendência do espírito é tentar jogar você para o passado. E isso acontece muito na nossa pré-adolescência, adolescência e durante muito tempo da nossa vida adulta. Tem pessoas que passam uma encarnação inteira tentando ser o que foi no passado e não conseguem entender por que a pessoa não consegue atingir o que deseja. Então, nessa vida, o passado, ele não é possível. É muito importante a gente entender isso. Por isso é que nós temos muitos problemas com os nossos pais, né? Quando a gente chega na adolescência. Por quê? Porque os nossos pais, eles têm uma incumbência de colocar a gente naquele caminho para o qual nós fomos destinados. Então, eles têm, o poeta Khalil Gibran, ele dizia isso, né? Que nós pais temos a incumbência inconsciente de lançar nossos filhos para o mundo. Então, quando nós começamos a criar nossos filhos, nós inconscientemente vamos colocando os filhos naquele caminho que nós precisamos colocar, não é verdade? Só que aquela criança, quando ela começa a entrar na adolescência e os hormônios estão lá muito fortes, o espírito começa a querer ser aquilo que ele foi no passado. Então ele vai buscar a vida passada. E muitas das vezes a gente não entende por que isso acontece, não é? Por que eu eduquei meu filho e meu filho foi para o outro lado? Por que eu eduquei meu filho e meu filho quis ser isso aqui? Por que eu eduquei meu filho e meu filho fez exatamente aquilo que eu não queria que ele fizesse? Porque é exatamente isso que acontece. Por isso é que nós temos impasses com os nossos filhos e vamos ter sempre, porque nós também fizemos a mesma coisa, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu não queria filhos. Não passava pela minha cabeça ser mãe de forma nenhuma. Mas o destino me levou a ser mãe de 3. Por quê? Porque eu queria, na minha adolescência, na minha juventude, eu estava estudando para buscar uma vida que nessa vida não seria mais possível. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, tudo que eu tentei fazer, não deu certo. Por quê? Porque não era o caminho que eu tinha que trilhar nessa vida. Agora, até você entender isso, é uma coisa complicada. Porque eu, por exemplo, até entender essa situação, eu carreguei durante muito tempo o fardo do fracasso. Eu ficava o tempo inteiro me culpando o tanto de dinheiro que eu gastei dos meus pais em estudo e nada do que eu fiz deu certo. Então, esses dias eu estava fazendo um mapa de uma cliente que teve a mesma vida passada que eu tive. Ela trilhou a mesma vida passada e com ela aconteceu a mesma coisa. E ela disse assim, nossa, eu carrego isso até hoje, porque eu até hoje tento ser aquilo que eu queria ser no passado, só que eu não consigo, e eu não consigo entender por quê. Exatamente porque a tua missão hoje é outra, o teu destino hoje é outro, o teu caminho, o teu propósito hoje é outro. E se você não tem contato com a espiritualidade, se você não trabalha a sua espiritualidade, você tem uma dificuldade com a comunicação com a tua essência. E isso faz com que você fique quebrando a cabeça e batendo em portas e sem entender por quê. Por isso é que é importante a gente trabalhar a espiritualidade. É muito importante que a gente trabalhe isso, que a gente dê atenção a gente, que a gente pare para prestar atenção na gente, fazer o nosso mapa de numerologia para a gente entender qual é o meu caminho hoje. Porque o meu caminho de hoje vai depender do meu sucesso. Entendeu? As pessoas estão aí catando sucesso de qualquer maneira, mas elas se esquecem que o meu caminho hoje, a minha missão, é a minha missão de sucesso. Eu só vou me sentir completa quando eu estiver na minha missão, porque foi para isso que eu fui contratada quando reencarnei.
Sim, isso aqui é um trabalho. Nós estamos aqui a trabalho. Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui para melhorar, não é? Melhorar o mundo que nós encontramos pronto. E isso aqui é uma empreitada. E eu fui contratada para isso, não é? Se eu não fizer aquilo que eu vim fazer, eu sou única, por isso eu tenho uma digital. Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta e cada um tem uma digital. Vocês já se perguntaram por quê? Isso não é por um acaso. Aliás, nada na vida é por um acaso. Não é verdade? A pessoa que acha que as coisas são por um acaso, elas não têm a mínima noção de nada. Porque isso é o básico do básico da espiritualidade. Isso aí é uma coisa que a maioria já sabe, não é? Então, por que eu tenho uma digital? Porque se eu não fizer aquilo que eu me propus a fazer, a minha encarnação vai passar em branco. E eu vou ter que voltar da próxima vez passando pelo mesmo caminho, trilhando a mesma bagaça, passando pelas mesmas dificuldades, até eu entender que se eu não estudar para procurar saber o que eu estou fazendo aqui, eu vou precisar de ajuda de quem estuda. Porque é assim que acontece. Se eu não dedico parte da minha vida à espiritualidade, infelizmente eu vou ter que pagar para alguém que sabe me dizer. Não é assim quando você vai ao médico? Você não estuda medicina, então você está doente, você precisa de um médico. Você vai lá para o cara dizer o que você tem. E assim no mundo espiritual. Então, se eu não dedico parte da minha vida a procurar me entender, a buscar resposta, eu tenho que acessar quem saiba, para que essas pessoas me digam e assim eu possa me colocar na minha missão. Só assim eu vou ter sucesso. Só assim eu vou ganhar do universo a abundância que eu vivo correndo atrás aí, falando, repetindo. Nada disso adianta enquanto você não estiver na sua missão. No mundo espiritual, ninguém dá nada para você se você não estiver trabalhando naquilo que você veio trabalhar. Isso é fato. Não existe 0800 no mundo espiritual. Não tem esse negócio de Deus no comando. Deus não está no comando, porque se Ele estivesse no comando da tua vida, você não estava passando pelo que você está passando. Porque o que acontece? Deus é misericordioso, onipotente, onipresente e onisciente. Então, se Ele não está no comando, por que a sua vida é miserável? Por que você tenta as coisas e não consegue? Porque é sinal de que essa história é uma conversa fiada. Não é? Enquanto eu vou ficar acreditando que Deus está no comando e que Messias vai aparecer aí, eu vou envelhecer e não vou conseguir nada do que eu busco na minha vida. Porque a minha resposta não está fora de mim. As minhas respostas estão dentro de mim. Foi isso que Jesus veio dizer. E hoje, com o avanço do conhecimento, com o avanço da internet, porque hoje não estuda quem não quer, está tudo ao alcance de um clique, né? Hoje não tem Messias. Jesus Cristo não vai aparecer, porque hoje não há necessidade dele. O conhecimento, ele já está aí para lá de distribuído. Naquela época não, naquela época necessitava porque não se tinha internet, não se tinha conhecimento, você tinha que viajar, o conhecimento era restrito a poucos, só quem tinha dinheiro. Hoje o conhecimento está à altura de um clique, não é? E se eu não me interesso por mim, ninguém vai se interessar. O mundo, ele vai passar por cima de mim se ele perceber que eu não quero trabalhar, que eu não quero fazer aquilo que eu vim fazer aqui. Eu não tenho como lutar contra o mundo. O mundo passa por cima de mim. Ele vai me adoecer. Ele vai tirar as coisas de mim. Ele vai tirar meu marido. Ele vai levar meus filhos. Ele vai tirar meu dinheiro. Enquanto eu insistir, achar que eu tenho que fazer o que eu quero. Eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu não fui contratada para isso. Eu fui contratada para fazer a minha missão. Eu fui contratada para melhorar o mundo que eu encontrei pronto. Eu fui contratada para ajudar na obra de Deus. É para isso que eu estou aqui. E para fazer isso, eu preciso saber, em primeiro lugar, quais são os meus talentos ocultos. Os meus talentos, eles estão aí para me facilitar. Quando eu tenho um talento oculto, quando eu sei quais são os meus talentos, eu tenho meio caminho andado. É só eu trabalhar o talento que ele vai vir à tona, né? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu dom? O meu dom é o que me diferencia dos outros. É o que vai fazer de mim feliz. É o que vai me trazer sucesso. Se eu usar o meu dom
devidamente para ajudar na obra de Deus. É isso que a gente tem que entender, não é? Então, hoje, quando você vai falar qualquer coisa, né, hoje você chegou a um ponto, a humanidade chegou a um ponto que você não pode ir numa página de sei lá quem, fazer logo um comentário, porque vem uma chuva de críticas em cima de você. Né? Então hoje eu estava comentando um vídeo de uma amiga minha, né, que estava fazendo um comentário a respeito das pessoas que qualquer coisa estão filmando. Ora bolas, que coisa desagradável isso, né? Uma pessoa sem educação. Você está comendo num restaurante, a pessoa saca aquele celular e fica filmando você comendo. Você não tem sossego nem para comer, porque a pessoa... E eu fiz esse comentário, né? Que é um horror, que na minha opinião é um horror a pessoa que fica filmando tudo. Pronto, botei lá, é uma opinião minha. Aí veio lá um cara dizendo, né, que eu acho, quer dizer, naturalmente ele deve ser um desses, né, que tira o celular para filmar tudo. E o cara veio criticar o meu trabalho, quer dizer, eu perguntei alguma coisa a ele? O comentário foi para ele, né? Eu não perguntei nada a ele. Então, assim, o mundo chegou a esse ponto de você não poder fazer um comentário porque a pessoa acha que a verdade dela é a verdade absoluta. Ele deve ser um desses que saca o celular e fica filmando qualquer coisa que aparece. Porque as pessoas hoje, elas estão em busca de um clique. E a gente está vendo aí, né? Estão atrás da fama, do sucesso. E hoje nós estamos vendo aí, ó, enquanto a humanidade estiver endeusando demônios, elas vão ter problemas na vida dela. Porque tudo aquilo que você investe atenção, tudo aquilo que você para investir atenção, se expande dentro de você. Então você vai para uma página de um demônio desses aí, artistas, e fica ali dando curtida, fica dando comentário, fica comprando isso, comprando aquilo, você está dando força para quem? O demônio existir. Para vários demônios existirem, não é verdade? E as pessoas vão aí ficando, esses evangélicos ficam aí falando do diabo, mas vai ver aonde eles botam o dinheiro deles, onde eles botam a atenção. Então, a gente tem que perceber que tudo em volta da gente é energia. Nós somos energia. E enquanto eu estiver dando atenção para essa turma, a minha vida ela vai vibrar em cima disso aí. Ou você acha que não? Não é? Ou você acha que eu sou diferente? Não, eu sou diferente. Eu sou alecrim dourado. Eu posso ver a televisão que eu não vou me influenciar. Eu posso ir lá na página daquele sujeito lá. Não é? Eu posso ir lá, curtir, eu posso comentar, cantar a música dele, que para mim não vai acontecer nada. Sim, ele é diferente de todo mundo. Uma pessoa prepotente e arrogante, que não entende de nada e reclama que a vida dela não dá certo. Claro, pois se eu estou aqui para iluminar o mundo, eu vou para lá dar atenção a quem? A esses caras, esses demônios aí travestidos de ser humano? Então a gente tem que dar atenção, tem que prestar atenção, gente, nas nossas atitudes. Nós temos que prestar atenção. Sabe quantos anos eu não vejo televisão? Acho que já tem bem uns 20 anos que eu não ligo televisão. Eu hoje estava falando até com um amigo meu a respeito desse negócio de Israel, de não sei mais o que. Eu falei, olha, nem vem falar comigo essas coisas, porque isso tudo aí tá tudo armado, tá tudo combinado. Sabe, isso tudo é manipulação. Eu não fico dando atenção para a mídia, não fico dando atenção, perdendo meu tempo com essas distrações. Porque o meu interesse é estar no aqui e agora, para que eu não seja comandada por essa matrix que eu vivo. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar aqui para iluminar o mundo. E quanto mais eu me colocar na minha missão, mais eu vou receber aquilo que eu ando atrás, que é abundância e prosperidade. Enquanto eu não equilibrar a minha vida, gente, eu não vou nunca receber aquilo que eu quero. Eu nunca vou estar satisfeita, porque eu preciso equilibrar a minha vida. E equilibrar a minha vida significa igualar material com espiritual. Então eu não posso ter uma parede de diplomas universitários, porque eu vou me tornar uma pessoa arrogante, prepotente, preconceituosa. Em contrapartida, eu também não posso me trancar no mosteiro, porque como é que eu vou meditar se eu estou com fome? Como eu vou meditar se eu tenho filho chorando porque eu não trabalho, que eu só quero saber dia 1? Então não é por aí. A gente tem que equilibrar as nossas forças. E para isso a gente precisa de um mapa de numerologia. Ele é um guia, ele é uma bula. Ele vai situar você
dentro desse mundo onde você só tem 5% de consciência. Procure informar. Não sou eu que estou dizendo isso, é a física quântica. A gente só tem de 4 a 5% do consciente. Se eu só tenho isso, como eu sei quem eu sou? E tem pessoas arrogantes que dizem, né? Não, eu sei quem eu sou, eu não preciso de nada, não. Aliás, eu conheço meu filho como a palma da mão. Coitada, ela nem mal se conhece. Ela nem sabe o que ela está fazendo aqui, quem é ela, qual é a missão, quais são os desafios, quais são as aptidões dela, quais são as ondas que estão disponíveis para ela colapsar, né? Qual é a herança materna e paterna que ela recebeu? O que ela recebeu da primeira infância, desde que estava na barriga da mãe? Coitada, a pessoa não sabe de nada e fica aí falando jogando um monte de conversa fiada no vento. E aí a pessoa não sabe por que a vida dela não dá certo, não é? Por que não dá certo? Aí você vai olhar lá, eu, por exemplo, acontece muito comigo isso, né? Eu me desdobro em parar para conversar e botar vídeo, ninguém vai lá e comenta nada. Mas vai lá ver, aquela pessoa que foi lá visualizar e não comentou nada, vai lá ver. Ela está provavelmente na página lá de um desses demônios aí, do tapete vermelho, do Hollywood, não é? Daqui, do mundo inteiro, aqui do Brasil, está lá, xeretando lá a página daquele demônio e apoiando aquela pessoa lá, botando um comentário, na expectativa da pessoa enxergar ela e falar alguma coisa. Nossa, lá, o demônio me viu. Não é verdade? E aí vai reclamar que a vida não dá certo. Como é que funciona isso? Não é? Como é que funciona isso? Quer dizer, eu quero uma vida melhor, mas o que eu estou apoiando? O que eu estou apoiando? Porque tudo que eu apoio, tudo que eu dou atenção, se expande dentro de mim. E eu estou fazendo o que da minha vida? E com isso, eu também coloco para apoiar os meus filhos, o meu marido, não é? Está todo mundo apoiando lá em frente à televisão, comprando CD, participando de show, né? Gastando dinheiro com filme, não é verdade? E aí a pessoa não consegue entender porque que não dá certo. Enquanto essas energias estão te distraindo, o tempo está passando e você não está fazendo aquilo que você deveria de fazer. E com isso, o que o universo faz? Não existe improdutividade no mundo que a gente vive. O que o universo faz? Ele começa a trabalhar para a sua desintegração. Já que você não quer trabalhar, então vamos botar essa pessoa para sair fora e dar lugar para outra que de repente queira trabalhar. E aí começa o quê? O processo de adoecimento. É assim que acontece. É simples assim, não é? A gente não precisa ir muito longe. Basta a gente estudar um pouquinho para a gente ter ideia de que é isso que acontece. Então, gente, procurem fazer o seu mapa de numerologia, procurem entender o que vocês estão fazendo aqui. Nós vamos passar por momentos difíceis por aí até 2030, sabe? Nós já estamos aí passando, agora esse ano é o ano 8, ano de justiça. A gente está vendo aí um monte de escândalo, porque esse é o ano para isso, não é? Acerte a vida de vocês, procure saber o que vocês estão fazendo aqui, qual é o tipo de trabalho que vocês precisam fazer para ter aquilo que vocês merecem, ao invés de perder tempo andando atrás de guru financeiro que fica lá, repete o que eu repito, faz o que eu faço, diz o que eu digo. Enquanto isso, o cara está lá te distraindo, porque você não tem que ser igual a ninguém. Você não nasceu para ser igual a ninguém. Você nasceu para ser você. Por isso é que você tem uma digital. Se eu fosse ser igual a alguém, eu não teria uma digital. Então, enquanto você não entender isso, que você precisa saber quem você é para se colocar na sua missão, a sua vida sempre vai estar aí, na zona morna. Sempre com problema, sempre capengando. Uma hora tem, uma hora não tem, uma hora está dentro, uma hora está fora, sempre assim. Então, nós temos que entender que ninguém veio para cá a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Isso aqui não é terra de passeio, isso é terra de trabalho. Tá certo? Isso é terra de trabalho. A nossa missão maior é iluminar o mundo. E cada um que está dentro da sua missão ilumina a sua alma, consequentemente ilumina o mundo, dando exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. E ajudando essas pessoas para que você possa subir um degrau na escala evolutiva. Porque ninguém sobe um degrau na escala evolutiva sozinho, porque nós estamos agarrados. Então, se eu não conseguir puxar quem está atrás de mim, eu não consigo puxar. E, consequentemente,
O meu, consequentemente. Então, Rita, eu vou deixar aqui no fixado, porque eu não posso passar preço por aqui, tá? Eu vou tentar fixar, porque o Instagram tá bloqueando tudo que é meu, e você printa a tela, ou então você vai ali na minha bio, tá escrito WhatsApp, e você entra em contato comigo, que eu tô em promoção hoje, tá? Tô num preço bom de promoção, promoção do mapa de numerologia, início de mês, né? Eu sempre faço promoção, e procura, gente, procura, tanta gente. Gente, olha, eu escuto tanta lamentação, não é? E as pessoas, quando você vai falar com a pessoa, tá certo, olha, agora eu não tenho para fazer. Aí você vai ver, a pessoa tá lá no shopping comprando uma bolsa, jogando dinheiro ao vento, não é? Porque tem isso também, você tem que aprender a lidar com dinheiro. Isso é uma coisa que eu ensino quando eu faço o mapa para os meus clientes, né? Tem gente que joga dinheiro ao vento, e vocês precisam entender que tudo que é desperdiçado não volta para sua mão. E aí a pessoa tá lá, né? Não tem dinheiro para fazer o mapa porque não quer investir nela. Mas olha lá, o armário tem várias roupas até que ela não usou, mas ela tá indo lá no shopping para comprar mais roupa, e mais bolsa, e mais sapato, e gastar mais dinheiro no cartão, mas investir nela, ela não quer investir, sabe por quê? Porque ela não acredita nela, ela não acredita na espiritualidade, ela não acredita que existam coisas muito mais além daquele mundo medíocre que ela vive. Ela não acredita nisso, né? Não acredita que existe algo além daquela mediocridade que ela está vivendo ali. E isso faz com que? Vamos dar lambada naquela pessoa, vamos lá. E o destino pega na lambada, e tome de lambada, e tome de cacetada. E a pessoa não está entendendo por quê. A pessoa não está entendendo. Aí começa com o vitimismo. Tudo acontece comigo, eu sou uma infeliz, né? Não é? Alquimia, é isso aí. Eu sou alquimista também. Eu sou uma infeliz, tudo acontece comigo. Isso tudo começou a acontecer por causa do meu pai, por causa da minha mãe. A pessoa de 50 anos na cara. 50 anos na cara. A pessoa tá lá, não é? Ah, porque eu não tenho nada na vida por causa do meu pai e da minha mãe. 50 anos na cara, já não mora com os pais já morreram, e a pessoa tá lá culpando pai e mãe pela miséria dela. Cara, isso é problema nosso. Isso aí é problema nosso. Meu pai e minha mãe não tem nada a ver com as minhas mazelas. Eu tenho que aprender a lidar com elas. Eu sempre digo isso para as pessoas. Nós não somos responsáveis por aquilo que colocam na nossa cabeça quando nós somos crianças. Mas a responsabilidade de se livrar disso é nossa. É nossa responsabilidade de se livrar disso. Sabe por quê? Porque se eu nada fizer, eu vou afundar com elas. Eu vou afundar com elas. Então eu preciso entender, o mapa pontua muito bem, evidentemente feito por quem saiba fazer, o mapa pontua muito bem a sua primeira e segunda infância, para que você entenda as crenças limitantes que rodeiam você e que estão aí puxando você para baixo através do inconsciente, que não deixam você também seguir em frente. Não é só, veja bem, o que precisa ser trabalhado em você não é só o que você traz no mapa, porque nós somos um conjunto de vidas passadas com aquilo que enfiaram na nossa cachola quando nós éramos pequenos. Tá certo? Agora, eu como adulta que sou, eu tenho que me comportar como adulto. Eu tenho que ser um adulto. Eu não tenho que me comportar igual uma criança de 6 anos, de 12 anos, de 13 anos. Eu tenho que me comportar como adulto. Se eu quero melhorar a minha vida, se eu quero gerir a minha vida, se eu quero ter um controle da minha vida, eu preciso me comportar com a idade que eu tenho. E para isso, eu tenho que segurar os meus problemas. Eu tenho que procurar resolver os meus problemas. E não ficar me vitimizando e culpando os outros, achando que eu vou lucrar alguma coisa com isso. Essas pessoas, elas se tornam vampiras energéticas, o tempo inteiro reclamando. Eu saio até de perto, porque tudo que é tipo não é solução, tudo que é tipo de, tá faltando a palavra, né? Tudo que é tipo de ajuda que você procura dar, a pessoa sempre tem uma desculpa. Sempre tem. Vocês já repararam isso? Com certeza vocês têm alguém que faz isso. Você procura ajudar de tudo que é jeito e a pessoa está inventando desculpa de tudo que é forma porque ela não quer ajuda, ela quer lamentar, ela quer sugar a tua energia.
Você, quando acaba de conversar com uma pessoa dessa, você sai arrasado. A energia arrasada, com dor de cabeça, cansada, abrindo boca. Porque a pessoa quer sugar o que é seu. Ela vive disso, ela é um vampiro energético. E eu não quero me tornar um vampiro energético, então por isso eu tenho que me comportar como uma adulta que sou, como uma mulher de 65 anos. Eu não vou me vestir como a minha filha, ou me portar como a minha filha, porque eu tenho 65 anos. Então a gente vê hoje tanta podridão no mundo, tanta coisa no mundo, né? O mundo externo hoje, ele tá podre. Podre, o que a gente vê hoje é podre, sabe? Os relacionamentos indo embora, né? Trabalho indo embora, e se você não tiver onde se segurar, eu costumo dizer para as pessoas, a próxima vai ser em cima do... É o que vai acontecer. Porque as pessoas, elas estão se isolando. E o ser humano, ele é um ser gregário. Ele não nasceu para viver no isolamento. Mas a prepotência, a arrogância, né? E os partidos, né? Ah, eu sou do partido A, você é do partido B. Então, se você é do B, eu não quero conversa contigo, que você é do A. Que porcaria é essa, cara? Onde é que chegou o mundo? Sabe? De você dividir lado A e lado B. Que porcaria é essa? Onde é que nós estamos? Quem sai prejudicado nisso tudo sou eu. Porque eu deixo de ter ajuda e deixo de ser ajudada também. Eu deixo de ajudar e de ser ajudada. Por conta do meu preconceito. Cara, olha, é um conselho que eu dou para vocês de uma mulher de 65 anos que estudou a vida inteira. Eu tenho 35 anos em trabalho de numerologia, em estudo. Estudei a vida inteira para buscar respostas. Anteontem eu fiz um mapa de uma cliente que quando eu passei a consultoria dela, eu digo isso para as pessoas, ela ficou revoltada. Ela disse para mim assim, poxa vida, eu perdi 50 anos da minha vida. Por que a gente não conhece esse instrumento antes? Eu disse, esse instrumento está à disposição de todo mundo, só que você precisa buscar e estudar. Não é? Ela ficou revoltada com tudo que ela leu, ela disse, poxa, a minha vida podia ser diferente, eu fiz 5 cirurgias, eu podia ter evitado essas cirurgias se eu tivesse conhecido esse trabalho antes. E aí, sabe o que ela fez? Está fazendo o mapa da família inteira, dos irmãos, porque ela traz aí uma audição familiar, está fazendo o mapa dos irmãos, fez o mapa do marido, está fazendo o mapa do filho, da outra filha também, da enteada está fazendo também. Por quê? Porque é necessário, gente. Como que eu vou ajudar alguém se eu não sei quem é aquela pessoa? Como que eu vou colocar meu filho no caminho dele se eu não sei que caminho eu devo colocar? E se eu não faço isso, eu vou ser responsabilizada. Quando eu desencarnar, eu vou ser responsabilizada. Por que é que você não fez o que você deveria de fazer? Ah, porque eu estava ocupada. Estava ocupada lá, dando moral lá para demônio. Estava lá distraindo lá e dando apoio, apoiando a energia demoníaca, não é? Procurando lá na página de artista, cheirando o traseiro de artista, de jogador de futebol, dessas celebridades aí, entendeu? Que cada vez que a gente abre a internet, a gente fica horrorizada de ver como uma pessoa, em nome da fama, é capaz de fazer o que a pessoa faz. Não é? Porque não é coisa que você possa imaginar, não. São absurdos. São coisas absurdas. Porque você, para entrar para esse rol, você tem que passar por esse tipo de coisa. Porque isso é uma espécie de código lá entre eles, de iniciação. Agora você vê, no outro dia eu vi uma fotografia aí desse sujeito que está aí na internet aí dos Estados Unidos, esse artista, numa festa daquelas, pega uma mulher, bota a mulher dentro de um saco, e aí estava lá aquele aspirador tirando o ar de dentro do saco. Cara, com certeza aquela mulher foi para dessa para melhor. Eles estavam ali se divertindo com a aflição de uma pessoa dentro de um saco sem ar. É isso que vocês querem para vocês? É isso que vocês querem para o filho de vocês? Pergunto eu. Então para que vai lá dar apoio para essa gente, ao invés de apoiar o outro lado? Mas não. O outro lado não tem nada, eu quero lá ser famoso, então vamos lá. De repente eu fazendo um comentário lá na página do fulano, de repente eu lá visualizando aquilo lá e andando atrás dele, ele pode me ver e pode fazer um comentáriozinho com o meu nome. Ah, como eu vou ficar feliz? Cara, isso é ridículo. Enquanto isso a vida está passando debaixo do teu nariz.
E aí você não consegue entender por que tu não consegue nada na vida, tu não sai do lugar, tu fica patinando o tempo inteiro. E aí começa com aquele rosário de reclamação. Todo mundo é culpado, menos você. É isso, gente. Passei aqui para dar um sermão, né? Para falar, porque é minha obrigação. Eu sou paga para isso, né? Para isso que eu estou nesse mundo, para isso que eu estou sendo paga pelo universo, né? Eu sou um 8 e eu estou sendo paga para isso, para falar do meu dom, para falar do meu trabalho, para falar desse instrumento maravilhoso de abertura de caminhos, de autocura e de autoconhecimento, que é a numerologia cabalista, que faz com que uma outra cultura seja a cultura mais próspera, porque eles o tempo inteiro utilizam isso aí na sua vida. Não é verdade? Então, se você tem a intenção de se conhecer, se você tem a intenção de melhorar a sua vida, se você tem a intenção de ser um ser de luz, você precisa ter esse instrumento para saber o que você está fazendo aqui. Para que você veio para cá? Qual foi o contrato de trabalho que você assinou e o que o universo, o que Deus, o que o Eterno espera que você faça para que você ilumine a sua alma e, consequentemente, ilumine, sirva de exemplo para as pessoas que estão no seu caminho. Tá certo? Então, o meu contato está aqui embaixo. Quem quiser falar comigo, hoje eu estou em preço promocional, tá? Quem quiser falar comigo, é só printar a tela ou então vai ali na minha bio e clica lá, WhatsApp, fale conosco, não é? Tá lá as minhas credenciais, o meu site. Eu sou terapeuta credenciada, não sou nenhuma 71, trabalho com isso há 35 anos, sou professora, não é? Então, quem quiser fazer um mapa de numerologia, quem se interessar por si mesma e quiser melhorar a sua vida, já que vocês já tentaram de tudo e não deu certo, dê uma chance para a numerologia. Vocês vão ver o que a numerologia vai fazer na vida de vocês se vocês agarrarem, né, aquele mapa e seguir ipsis literis o que está ali. Que aquilo ali é um roteiro sobre a sua vida. Quando você faz seu mapa, você vê que a sua vida está traçada. Está tudo lá no mapa. Entendeu? E se você quiser mudar alguma coisa que tem ali que não está legal, eu tenho como mudar, mas eu só posso fazer isso com o mapa na mão. Tá certo? Então é isso, gente. Boa noite. Tô até descabelada aqui. Hoje eu trabalhei, graças a Deus, trabalhei pra caramba. E parei aqui para dar um papo a vocês e tô aberta aí a responder alguma coisa, questionamento que as pessoas me deixarem. Às vezes eu peço sempre que a pessoa me procure pelo WhatsApp. Muita gente, hoje, por exemplo, tinham 8 mensagens inbox lá no direct, que de 3, 4 dias atrás, porque o Instagram ele está bloqueando tudo que é meu, por isso que eu peço para vocês compartilharem o meu Instagram. Quem está precisando de ajuda, que vocês conhecem, não é? Compartilhar, porque o Instagram não está deixando nem eu salvar as lives, porque ele diz que eu estou infringindo as normas da plataforma. Claro, né? Eu estou aqui ensinando uma coisa que não interessa para a plataforma, porque o que ela quer é distrair você. Né? O que ela quer é manter você dentro da Matrix, para que você não ilumine o mundo, para que você seja mais uma idiota no mundo, mais um gado, né, que está aí sendo manipulado por essa massa aí, por esse sistema. Então a gente precisa entender que sair disso, nesse mundo que nós vivemos é impossível. Mas você tem como, através do mapa de numerologia, se manter atento para não cair nas armadilhas que essa gente está querendo colocar a gente. Tá certo? Muito obrigada por quem ficou ouvindo até agora. Eu aguardo o contato de vocês e paz profunda, e até outro dia aí, se o Eterno assim permitir, e se esse Instagram aqui também deixar. Tá certo? Paz profunda e muito boa noite. Obrigada, tá? Obrigada.